batem com suas raquetes na bola para rebatê-la. Num jogo de golfe, o jogador dá uma tacada na pequena bolinha arremessando-a para bem longe. Outro jogo que envolve tacada é o beisebol, onde uma bola muito dura é arremessada pelo lançador até ser rebatida pelo rebatedor, que tenta jogá-la o mais longe possível. Em todos esses exemplos, existe em comum uma coisa: o choque entre dois objetos. Mas, para compreender melhor esses exemplos todos, nós precisamos recordar de uma grandeza: o impulso. Qual a relação entre choque e impulso? Maristela, me veio uma dúvida. Qual? Eu já sei que impulso é uma grandeza que descreve o que ocorre quando uma força é aplicada sobre um objeto durante um intervalo de tempo. Eu até já sei o que você quer saber. É sobre a relação entre impulso e choque, não é? Sabidona. Eu estava pensando no caso das duas bolas de sinuca quando se chocam. Quando um impulso é dado a uma bola, é exercida uma força sobre ela que vai alterar sua velocidade. Exato, alterando sua quantidade de movimento, certo? Então, no caso do choque de duas bolas, o que acontece é que as duas têm seu estado de movimento alterado. Pois pela terceira lei de Newton, quando um objeto exerce força sobre o outro, este também exerce sobre o primeiro. Você se recorda da relação entre impulso e quantidade de movimento, não lembra? Claro! No caso das bolas de sinuca, quando uma bola sofre a ação de uma força, se conhecemos sua massa e sua velocidade antes e depois do choque, saberemos o valor do impulso dado a esta bola. Maristela, eu tenho mais uma pergunta. Qual será o impulso total do sistema se, em vez de nos preocuparmos com o comportamento de apenas uma bola, considerarmos as duas? Bom, aí chegou a hora de você aguçar o seu senso de comparação. Comparar. Comparar é confrontar dois ou mais objetos, analisando as diferenças entre eles. Por isso, para comparar coisas ao longo do tempo, é preciso identificar o que mudou e o que não mudou. Ou melhor, aquilo que se transformou e aquilo que se conservou. Quando a gente se olha no espelho ou numa fotografia antiga, pode notar coisas que mudaram no rosto, como por exemplo os cabelos brancos, e coisas que se conservaram, como a cor dos olhos. A mesma observação deve ser feita em relação à natureza. Você já conhece um princípio de conservação na física, que é o princípio de conservação da energia mecânica. Mas existe um outro princípio de conservação. É o princípio de conservação da quantidade de movimento. Mas o que será que quer dizer exatamente conservação da quantidade de movimento? Você tem alguma ideia? O princípio de conservação da quantidade de movimento afirma que, sob certas condições, a quantidade de movimento de um sistema não se altera, ele se conserva. E dá para verificar essa afirmação de um modo simples, até intuitivo. Basta lembrar da terceira lei de Newton. A lei de ação e reação. Isso, e o que essa lei descreve? Bom, descreve como se dá a interação entre os corpos. E não é justamente isso que se estuda no choque entre dois corpos? Bom, o que mais você pode descrever do choque entre duas bolas? Bom, quando duas bolas se chocam, uma faz força sobre a outra. Isto é, ação e reação. Que mais? Ora, você também sabe que as forças de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, e que cada uma dessas forças age em só uma das bolas. Pode-se dizer também que uma dá um impulso na outra e que o tempo em que uma esteve em contato com a outra foi exatamente o mesmo. Mas vamos escrever isso de forma matemática, começando pelas forças. Pela terceira lei de Newton, a força que a bola A faz na bola B tem a mesma intensidade, mas o sentido oposto que a força que a bola B faz na bola A. Ou seja, estas forças foram aplicadas durante o mesmo intervalo de tempo, que é o tempo em que as bolas ficam em contato. Podemos então multiplicar cada uma delas por este intervalo, ΔT, que a igualdade permanece. Esta equação está nos dizendo que o impulso que a bola B recebe é igual e de sentido contrário ao impulso que a bola A recebe. Podemos escrever impulso como a variação da quantidade de movimento, isto é, a diferença entre a quantidade de movimento do corpo antes e depois do choque. E como existe o sinal negativo no lado direito da equação, escrevemos então que a quantidade de movimento da bola B
depois do choque, menos a quantidade de movimento da bola B antes do choque, é igual a menos a quantidade de movimento da bola A depois do choque, mais a quantidade de movimento da bola A antes do choque. Passando as quantidades de movimento das bolas antes do choque para o lado esquerdo da equação e as quantidades de movimento depois do choque para o lado direito da equação, teremos uma equação que diz o seguinte: a soma da quantidade de movimento da bola A e da bola B antes do choque é igual à soma da quantidade de movimento da bola A e da bola B depois do choque. E com essa equação, podemos afirmar que a quantidade de movimento do sistema foi conservada, pois a quantidade de movimento total do sistema tem o mesmo valor antes e depois do choque. Gil é mesmo um jogador muito meticuloso. Ainda está analisando a jogada final. Mas esperem, o que ele está fazendo agora? O que está acontecendo, seu juiz? Permitido isso? Que jogador! Ele veio mesmo aparelhado para o jogo. Ô, Gil, afinal, o que você está fazendo aí, hein? Olha, eu estou tentando pensar um pouco, tá? Vamos pensar um pouco. Como eu faço para usar a conservação da quantidade de movimento e o conceito de impulso para dar essa tacada? Bom, eu sei que a bola tem uma massa de 200 gramas, ou seja, 0,2 quilogramas. Ah, já sei! E se eu desse uma tacada que demorasse 0,01 segundos e uma força de 1 newton? Vamos ver. Impulso é igual ao produto da força pelo intervalo de tempo, o que daria um impulso de 0,01 newton segundo. E que velocidade esse impulso daria à bola? Vamos ver. Bom, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é igual ao produto da massa da bola pela velocidade depois do choque, menos o produto da massa da bola pela velocidade antes do choque. Agora, é só fazer os cálculos e eu vou ter a velocidade com que a bola branca vai se chocar com a bola preta. Ótimo! Esta deve ser uma boa velocidade para a bola preta